Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, como é evidente, que regresse um pouco a Paris, onde esteve em funções, para nos explicar, embaixador, aquilo que lhe parece que está a ser o absoluto caos de 4 meses que continua a viver-se em França e que resultou, por estes dias, na impossibilidade que estava mais que anunciada, digamos, de o governo de Michel Barnier continuar em funções. É um caos disfarçado por espetáculo, isto é, nós tivemos o caos, no meio do caos há os Jogos Olímpicos, correram magnificamente bem, agora vamos ter a cerimónia de reinauguração da Notre-Dame, com chefes de Estado, etc. Portanto, há duas E com Franças, Donald Trump também. com Donald Trump, eh, há duas Franças. Há uma França de natureza política que está claramente em crise, e há uma França que, apesar de tudo, mantém um faz de conta, o que aliás tem a ver com, por exemplo, a presença do Emmanuel Macron agora na Arábia Saudita, expressando, digamos, a capacidade da França de atuar em vários meios, de atuar no Líbano, de propor com a Arábia Saudita um modelo de discussão para a questão da Palestina. Enfim, há um fingir de que a França tem estas duas faces. O que se passou nesta semana foi algo que era mais ou menos previsível, embora não se soubesse se ia ter lugar já ou ia ter lugar mais tarde. Como nós nos lembramos, depois das eleições europeias, que deram uma esmagadora maioria ao Rassemblement National, de Marine Le Pen, o Macron, surpreendentemente, 48 horas depois, decidiu fazer eleições legislativas, convocar eleições legislativas antecipadas. Ao fazer essa jogada, de certa maneira, correu um risco, isto é, um risco de uma certa confirmação daquilo que era a vitória do Rassemblement Nacional, em particular um risco em relação às forças que tradicionalmente apoiavam o seu governo. Governo esse que, vale a pena dizer, desde 2022 já não tinha maioria absoluta. Macron, quando chegou ao poder em 2017, garantiu uma maioria absoluta, com uma nova maioria à sua volta, como aliás é muito tradicional em França, com três grupos do centro, e isso permitiu-lhe governar com alguma calma entre 2017 e 2022. Em 2022 perdeu a maioria e, portanto, teve que começar a fazer vários governos. Macron, neste momento, os governos de Macron sucedem-se. O primeiro governo, que é Edouard Philippe, ainda com maioria absoluta, durou 3 anos. O governo seguinte de Jean Castex durou 2 anos. O governo seguinte, Elisabeth Borne, durou 1 ano e qualquer coisa. O terceiro governo de Gabriel Attal teve cerca de 9 meses e agora o governo de Michel Barnier teve 3 meses. Portanto, presume-se que o próximo vai ter 1 mês. E, portanto, o que é que acontece em França? O que acontece em França é que aquilo que foi o efeito Macron em 2017, lembremos-nos do En Marche e depois do La République En Marche, etc., tudo isso, aquele efeito potenciador de um presidente novo que chega, desapareceu, o glamour desapareceu. Macron foi buscar elementos que era à esquerda, que era particularmente à direita, o Les Républicains, fez um núcleo central, esse núcleo foi perdendo vitalidade, nós lembramos-nos todos dos tempos dos gilets jaunes, das manifestações de rua todos os fins de semana, etc. E tudo isso deu um desgaste muito grande a Macron, que, no entanto, ganhou as eleições, as suas próprias eleições em 22, mas de qualquer maneira ficou também, digamos, de certo modo debilitado no quadro nacional. E, portanto, as eleições legislativas correram-lhe mal, isto é, o seu partido, que é um núcleo de centristas, acabou por ficar bastante reduzido. E quem é que ganhou? Ganhou a extrema-direita, que voltou a ter um excelente resultado de Marine Le Pen, e à esquerda, um núcleo de agregação
de uma esquerda mais radical, a France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, somado ao Partido Socialista, somado ao Partido Comunista e somado aos Verdes, ganhou, digamos, teve uma maioria relativa, não era uma maioria absoluta. Essa esquerda tentou convencer Macron a nomear alguém da esquerda, Macron não quis, e foi o que é que foi Macron fazer? Foi buscar ao centro, foi buscar à direita, ao partido Les Républicains, que é o partido clássico, tradicional francês da direita, alguém que nem estava na primeira linha do partido, que era Michel Barnier, que tinha sido antigo comissário europeu, antigo ministro, que tinha uma fama de bom negociador do Brexit. Foi buscar Barnier, que vem de um partido que teve 5% nas eleições legislativas de julho passado. É uma coisa extraordinária. Portanto, a sua legitimidade era muito relativa. Além disso, não era alguém que fosse eleito, ele não era deputado sequer. Macron deu-lhe, digamos, a possibilidade de formar governo. Ele faz um governo apoiado pelos centristas e pela direita. Apesar de tudo, era uma minoria, mas de todo modo era uma minoria maior do que era a esquerda, ou do que era o Rassemblement Nacional. E esse governo falha porque não conseguiu acomodar os pedidos do Rassemblement Nacional, nem as da esquerda, da extrema-esquerda, não é só a extrema-esquerda, é a esquerda em geral. E, ao fazer isso, de certa maneira, ficou refém desses dois extremos. Quando esses dois extremos foram pedindo mais coisas e mais coisas no orçamento que vinha para o ano seguinte, a certa altura Barnier disse que não, e ao dizer que não, enfim, que abriu a porta à moção de censura. Barnier tentou ainda, digamos, ameaçou com um mecanismo francês muito conhecido, que é o 49.3, que é um mecanismo que permite ao governo apresentar uma proposta de lei e dizer esta proposta de lei só é recusada se houver uma maioria contra ela. E essa maioria tem que fazer uma moção de censura. E foi isso que aconteceu. E, portanto, neste momento, o que é que vai suceder? Macron vai ter que nomear um novo primeiro-ministro. Mas, ó, embaixador, quem é que, no seu perfeito juízo, vou dizer isto assim, estará capaz de formar um governo em França? António, em política, a possibilidade de ser primeiro-ministro ainda por um dia, quer dizer, é sempre alguma coisa que as pessoas gostam. Mas convém também só lembrar um pormenor, é que Macron não pode dissolver este Parlamento, que é um Parlamento impossível, do ponto de vista, digamos, da agregação, porque a lei não lhe permite, a Constituição não lhe permite fazer novas eleições antes de 9 de julho do próximo ano. Portanto, o que temos aqui à nossa frente é muitos meses. Macron vai encontrar alguém, podia um governo técnico. Não, mas o problema não é um governo técnico. O problema é que tem que fazer um orçamento. Porque é evidente que pode funcionar por duodécimos, mas o problema é que a França está a atravessar uma situação muito complicada em matéria de déficit e em matéria de dívida pública. Os mercados caíram já ao longo destas semanas e hoje voltaram a cair, hoje de manhã, embora não de uma forma que aconteceria na Grécia ou em Portugal. Não, a França, apesar de tudo, tem um peso económico que faz com que a economia francesa, não obstante todas estas desregulações, acabe, de certa maneira, por se segurar. E agora tem que encontrar uma solução da natureza técnica para reconstituir um orçamento, porque o grande problema deste orçamento é que, se não houver uma lei aprovada até janeiro, há um automatismo de certos efeitos que tem um efeito desastroso. Mas isso, partidos, quer o Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, quer, julgo eu, o Partido Socialista e, naturalmente, a esquerda e o centro, e a direita e o centro, vão acabar por aprovar essa lei excepcional para evitar esses efeitos nefastos sob o ponto de vista orçamental. E, portanto, quem é que vai? Não se sabe. Macron vai falar ao país, julgo que agora que estão-nos a ouvir já terá falado. Fala-se muito em Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu é o atual ministro da Defesa, e que é um homem da ala macronista. Fala-se também de François Bayrou, o homem do MoDem. Fala-se também de François Barouin, que é um jovem, ele tem um ar mais jovem do que que foi ministro de Chirac. E, portanto, há várias hipóteses aqui, ou uma surpresa qualquer, um nome qualquer outro que apareça. Agora, a capacidade que essa pessoa terá de fazer um orçamento milagroso para passar é muito limitada. Mas, enfim, são mais uns meses
para ganhar tempo até chegar à dissolução inevitável em julho do próximo ano. Mas haverá sempre voluntários para esta festa. Cá estaremos para saber quem são. Provavelmente no próximo programa poderemos analisar o novo primeiro-ministro francês. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá.